Oi, time querido, vou fazer agora uma revisão FEI, um sprint final, para você que está na segunda fase de Direito do Trabalho, revisar os principais pontos de acordo com as provas passadas, com os assuntos que a FGV mais gosta de cobrar na nossa prova. Então vai ser realmente o sprint final. Aqui eu não vou ficar entrando no assunto, explicando todo o conteúdo, porque a nossa prova está se aproximando e eu quis fazer esse vídeo de presente para vocês, para lembrar dos principais pontos que você tem que ir sabendo para sua prova, tá? Então vai ser aquele sprint final para você que já está estudando muito, pegar os pontos que faltam para a nossa prova que está chegando. E é isso. Vou revisar aqui com vocês os principais pontos, os principais artigos, assim, ó, fazendo aquele sprint final mesmo. Bora! Pare tudo que você está fazendo agora. Preste atenção nessa revisão que eu vou fazer com você aqui, para você chegar muito pronto, muito pronta para sua prova, tá? Papel e caneta na mão, porque eu vou revisar com você os principais pontos para a nossa prova da segunda fase em Direito do Trabalho. Time, eu quero começar essa revisão com a ação de consignação e pagamento, que não apareceu nas últimas provas, mas é uma aposta assim, muito quente para essa prova. Vamos revisar. Ação de consignação e pagamento no Direito do Trabalho. O que é e quando usar? Time, a ação de consignação e pagamento é usado pelo devedor, geralmente é o empregador, que quer pagar uma dívida trabalhista, mas encontra algum obstáculo para fazer. Ele vai ao juízo e deposita o valor para que o juiz decida a quem pertence ou para liberar o devedor da obrigação. O fundamento está no artigo 539 a 549 do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo do trabalho por força do artigo 769 do CLT. Quando é que o empregador ele pode usar as hipóteses mais cobradas, provas, e que vai cair na sua prova é o credor, que é o trabalhador, se recusa a receber o pagamento sem motivo justo. Por exemplo, o empregado ele se recusa a assinar o recibo de quitação de verbas rescisórias. A dúvida fundada sobre quem é o verdadeiro credor. Bora de exemplo para você entender. O empregado ele faleceu e há disputa entre os herdeiros sobre quem vai receber as verbas rescisórias. O credor ele é desconhecido, está em lugar incerto ou é incapaz de receber sem representação legal. O credor se encontra em lugar de difícil acesso. Como é que funciona na prática trabalhista para a nossa prova? O empregador ele vai ajuizar a ação perante a vara do trabalho competente e, junto com a petição inicial, já deposita o valor que entende ser devido. Esse depósito é o ato central da consignação. Sem o depósito, a ação não tem sentido. O trabalhador, que é o réu, é citado e pode fazer duas coisas: levantar o valor depositado encerrando o litígio ou contestar alegando que o valor é insuficiente ou que se recusa a receber de forma justificada. Se o trabalhador alegar que o valor é insuficiente, ele deve indicar o valor que entende correto. O juiz então decide se o depósito ele foi suficiente para liberar o devedor. Time, quais são os efeitos do depósito? O depósito judicial, se declarado suficiente pelo juiz, extingue a obrigação do devedor e afasta a mora. Isso é importante porque evita que o empregador seja condenado em multa por atraso no pagamento. Se o depósito ele for considerado insuficiente, o devedor ele continua em mora pela diferença. A estrutura da nossa peça é a seguinte, meu time querido: você vai fazer um endereçamento à vara do trabalho competente, a qualificação das partes, o empregador como autor consignante e o empregado como réu consignatário, exposição dos fatos, que a FGV vai colocar lá na nossa prova, qual é a dívida, qual o motivo da impossibilidade de pagamento direto, fundamento legal, o artigo 539 e seguinte do CPC, juntamente com o artigo 769 do CLT, pedido de autorização para o depósito ou informação de que está sendo feito junto à petição, pedido de citação do réu para levantar o dinheiro ou para contestar, pedido de declaração de extinção da obrigação após o depósito ele ser aceito, honorários advocatícios, que é muito importante, artigo 791A da CLT, valor da causa correspondente ao valor consignado, local, data, advogado, OAB. Você vai lembrar que você nunca assina, né? Você não vai colocar seu nome, nada disso. O ponto mais cobrado aqui da FGV é a recusa injustificada do empregado. O cenário mais frequente que vai aparecer na sua prova é a seguinte: o empregado ele é dispensado, o empregador calcula as verbas rescisórias, mas o trabalhador se recusa a assinar o recibo ou a receber o pagamento alegando que o valor está errado, sem apresentar uma razão concreta. Nessa situação, o empregador ele não pode ficar indefinidamente em mora. A solução correta, time, é ajuizar uma ação de consignação e pagamento. Aí, FGV, você como advogado, ajuize a peça correta. Você vai ajuizar essa peça, tá? Depositar o valor e obter do juiz a declaração que cumpriu a obrigação. Isso vai proteger as multas, como o artigo 467 da CLT, que é o 50% sobre verbas incontroversas, e do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que é multa por atraso nas verbas rescisórias. Diferença é importante para você não confundir na sua prova. Ação de consignação e pagamento parte do devedor que quer pagar, mas ele não consegue. Não confunda com embargos à execução fiscal ou com a simples contestação. Nessas, o devedor não quer pagar,
está discutindo a dívida. Na consignação, o devedor ele reconhece a dívida, ou pelo menos parte dela, e quer se desobrigar disso. Você vai lembrar do artigo 539 caput do CPC, que é o cabimento da ação de consignação e pagamento. Artigo 540 do CPC, que é o procedimento, é o depósito junto com a petição. Artigo 141, que é a citação do credor. Todos esses artigos você tem que colocar na sua peça. Artigo 544, se o credor não levantar o depósito, considera-se recusado. Artigo 546 do CPC, declaração de extinção da obrigação. Artigo 769 do CLT, time, que é a aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho. Artigo 467 da CLT, que é a multa de 50% sobre verbas incontroversas, o que a consignação evita, né? Artigo 477, parágrafo 8º da CLT, multa por atraso nas verbas rescisórias, o que a consignação também evita, está integrado. Entendido, time? A ação de consignação. Treine essa peça, você vai ver que o enunciado, ele é bem claro, falando que o devedor, que o empregador, ele quer pagar, mas não tem como, você vai logo acender a ação de consignação. Treine essa peça, tá? Vamos continuar nossa revisão. Professora, entendi. E se cair outra peça na minha prova da segunda fase, como é que eu vou identificar qual peça que eu devo fazer? Time, a FGV, ela bota uma situação real ali na prova. Você precisa identificar o tipo de peça antes de começar a escrever qualquer coisa. O que você vai usar na sua prova? Você vai usar a seguinte lógica. Se o cliente ainda não tem processo, reclamação trabalhista, petição inicial. Se o cliente ele foi processado, contestação. Se o cliente ele perdeu e quer recorrer na execução, agravo de petição. Se o bem do cliente foi penhorado por engano, embargos de terceiro. Se o juiz decidiu algo errado, sem possibilidade de recurso imediato, você vai lembrar do MS, que é o mandado de segurança. O cliente está sendo executado e quer se defender do recurso, exceção de pré-executividade. Entendido? Reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista, cobradas na OAB 40 e na OAB 43. É usada quando o trabalhador quer iniciar uma ação. Artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Qual a estrutura obrigatória aqui para nossa prova? Endereçamento, time, a vara do trabalho competente, qualificação das partes, reclamante e reclamada, gratuidade de justiça, quando a FGV coloca lá que se for cabível. Artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT, dos fatos e fundamentos jurídicos, os pedidos, cada um pedido com a base legal. Valor da causa, coloque R cifrão XX, quando não souber exato. Não invente valor, local, data, advogado, OAB. Essa é a petição inicial. Professora, se cair contestação caiu na OAB 42, na OAB 44, na OAB 37, é usada quando o cliente é o reclamado. Fundamento artigo 847 da CLT é a defesa completa do empregador. Seu cliente, nesse caso, vai ser o empregador, tá, time? Ordem certa de você apresentar seus argumentos na contestação. Preliminar processual, ilegitimidade, inépcia, incompetência, matam o processo antes do mérito, prejudicial de mérito, que é a prescrição parcial, últimos 5 anos, artigo 7º, inciso 29 da Constituição e artigo 11 da CLT. Depois a gente vai para o mérito, rebater cada pedido do autor com fundamento legal, cada pedido. Depois o pedido de honorários advocatícios, artigo 791A da CLT, renova as preliminares, mais improcedência geral, mais produção de provas. Local, data, advogado, OAB, tá? Vamos continuar aqui nossa revisão rápida. Agravo de petição. Agravo de petição, time, caiu na B41, na B43, na B38, na B37. É um recurso usado na fase de execução trabalhista. O fundamento é o artigo 897, a linha A da CLT, e o prazo é de 8 dias. Preste atenção no prazo. Atenção ao endereçamento duplo, que isso aqui tira muita gente da segunda fase, reprova, tá? A gente tem a petição de interposição endereçada ao juízo da vara de trabalho, onde tramita a execução. E depois a gente vai para outra, que é a razão recursal, razões recursais, endereçadas ao TRT, Tribunal Regional. Obrigatório. Delimitação justificada das matérias impugnadas, artigo 897, parágrafo 1 da CLT. Sem isso, o recurso ele não é conhecido. Entendido? Mandado de segurança na área trabalhista que pode cair na nossa prova. Caiu no AB 36 e foi um alvoroço, pode ser que caia na sua prova. Mandado de segurança, time, ele é usado quando o juiz toma uma decisão interlocutória que não encerra o processo, violando um direito líquido e sério, não cabe recurso imediato. Quais são os elementos essenciais que a gente tem que colocar na nossa prova? Endereçamento ao presidente do TRT, impetrante, quem impetrou, a autoridade coautora, que geralmente é o juiz, terceiro interessado, que é a parte contrária. O fundamento está na Lei 12.016 de 2009, artigo 5º, inciso 69 da Constituição. O prazo é de 120 dias, artigo 23 da Lei 12.016. Pede liminar para poder suspender o ato, artigo 7º, inciso 3º dessa Lei 12.016. Pede a notificação da autoridade coautora, artigo 7º, inciso 1º. Tem que pedir a oitiva do MPT, artigo 12 da Lei 2016, apenas prova pré-constituída documental, não cabe produção de provas no MS, isso é importante, a gente não produz mais provas aqui, tá? Embargos de terceiros, que foi cobrada na OAB 39.
Time a gente usa quando um bem de uma pessoa estranha ao processo, que é o terceiro, ele é penhorado. Artigo 674 do CPC. O prazo é de 5 dias da arrematação, artigo 675 do CPC. Endereçamento, distribuição por dependência à vara onde corre o processo, artigo 676 do CPC. Quais são as partes, professoras? Embargante, o terceiro, o embargado, o exequente ou o credor. Entendido, time querido? Ó, eu tô fazendo essa revisão rápida, fast, para você chegar na sua prova assim pronto. Vai acompanhando, se não entendeu, volta o vídeo, reassiste, tá? Porque aqui não é um momento de aprendizado. Esse momento aqui que eu tô fazendo com vocês é da revisão dos principais pontos para nossa prova. Vamos agora falar do processo do trabalho. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, um tema assim que a FGV ama, ama, ama. Cobrou na OAB 40, na OAB 41. O que você precisa saber para sua prova que está chegando? Pode ser instaurado na fase de conhecimento, não só na fase de execução. Artigo 855-A da CLT e artigo 134 do CPC. Se o juiz rejeitar um incidente, não cabe recurso imediato. Não cabe recurso imediato. Artigo 855-A, parágrafo 1º, inciso 1º da CLT. O juiz, time, não pode instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de ofício, artigo 133 do CPC, só se a parte pedir. Ao instaurar o processo vai ficar suspenso, artigo 855-A, parágrafo 2º da CLT. A manifestação 15 dias, artigo 135 do CPC. Sobre aviso e celular que caiu na OAB 40 e possa ser que caia na nossa prova também. Ter celular ou instrumento telemático fornecido pelo empregador por si só não caracteriza sobreaviso, súmula 428, inciso 1º do TST. Competência territorial, onde ajuizar. Esse tema caiu na OAB 36 e na OAB 42. A regra geral, time, onde o empregador prestou serviço ou onde está a empresa, artigo 65 da CLT. Para contestar a competência, você faz a exceção de incompetência territorial, até 5 dias, artigo 800 da CLT. Embargos de terceiro ajuizados com comarca diferente, competente ao local, juízo deprecado ou local do bem penhorado, súmula 419 do TST, mais artigo 676, parágrafo único do CPC. Prazo entre a notificação e a audiência cobrado na OAB 37, mínimo 5 dias entre a notificação, a citação e a data da audiência, artigo 841 da CLT. Se não for respeitado, cabe pedir adiantamento de cumprimento de dissídio coletivo, que caiu na OAB 40 e eu tô achando que vai cair nessa prova agora, tá? Preste atenção. Quando há sentença normativa transitada em julgado em dissídio coletivo e o empregador não cumpre ação de cumprimento, artigo 872 da CLT. Prescrição começa a correr a partir do trânsito em julgado da sentença normativa, súmula 350 do TST. Suspeição e impedimento do juiz, cobrado na OAB 41. Time, juiz com suspeição ou com impedimento. Exceção de suspeição e impedimento, artigo 802 da CLT. Perempção trabalhista, cobrada na OAB 44. Se o reclamante arquivar 2 vezes a reclamação trabalhista por ausência, deve aguardar 6 meses para ajuizar a terceira ação, artigo 732 da CLT. Execução bem de família, cobrado na OAB 41, na OAB 42, na OAB 43, na OAB 39. Olha como foi seguido. Aí você acha que pode não cair na sua prova? Pode sim. Imóvel residencial é empenhorável como regra, artigo 1º da Lei 8.009 de 90. Se a pessoa tem 2 imóveis, a impenhorabilidade protege a de menor valor. Artigo 5º, parágrafo único da Lei 8.009 de 90. Cuidado, que isso aqui ó, cai muito, 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 muito. Impenhorabilidade da aposentadoria, do salário. Caiu na OAB 41 e na OAB 43. Time querido, salário e aposentadoria são como regra impenhoráveis. Artigo 833, inciso 4º do CPC. Exceção. Pode ser penhorado parcialmente, até 50%, para pagar dívida de natureza alimentar. Créditos trabalhistas são alimentares, artigo 833, parágrafo 2º do CPC. Bloqueio que excede o limite legal. E de liberação parcial, via artigo 529, parágrafo 3º do CPC. Prescrição intercorrente, time, caiu na OAB 43, caiu na OAB 37, na execução trabalhista. Prescrição intercorrente. Se o processo ficar paralisado por 2 anos, artigo 11A da CLT. Menos de 2 anos não prescreve, tá? Arrematação que caiu no OAB 39. Arrematação, time, é considerada vil, arrematação vil, e pode ser anulada quando o valor não alcançar 50% do valor de avaliação do bem. Artigo 891, parágrafo único do CPC. Horário para praticar atos de execução cobrados na OAB 39. Time, penhora e demais atos só podem ser praticados entre 6 e 20 horas, artigo 770 da CLT e artigo 212 do CPC. Praticado às 22 horas é ilegal. Sócio retirante e responsabilidade cobrou na OAB 41, cobrou na OAB 37 e cobrou na OAB 44. O sócio que saiu da sociedade há mais de 2 anos, antes do ajuizamento da ação,
Não responde pelas dívidas. Não responde pelas dívidas. Artigo 10A da CLT, artigo 1032 do Código Civil. Na prova, identifique a data da saída do sócio, porque isso é muito importante. E compare a data da ação, porque aí você acertou sua questão. Vamos falar um pouquinho aqui do direito material também, que a FGV coloca na nossa prova, nesse nosso sprint final para a prova, tá? Férias. Fracionamento em 3 partes. Uma não pode ser inferior a 14 dias, tá? Artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Abono pecuniário, converter 1/3 em dinheiro. Tem que pedir até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Artigo 143, parágrafo 1º da CLT. Faltas descontam dias de férias. Artigo 130 da CLT. Mas faltas não podem ser descontadas do período de férias. Artigo 130, parágrafo 1º da CLT. Suspensão do contrato. Aposentadoria por incapacidade permanente suspende o contrato. Artigo 475 da CLT, mais a súmula 440 da CLT. Time não extingue, o contrato ele fica suspenso. Alterar plano de saúde do empregado suspenso, a alteração prejudicial é igual a alteração ilegal. Artigo 468 da CLT. Estabilidade da gestante é um assunto que eu tô achando que vai cair nessa prova agora. Desconhecimento da gravidez pelo empregador não afasta a estabilidade. Súmula 244, inciso 1º do TST e artigo 391 da CLT. A estabilidade começa no momento da confirmação da gravidez, mesmo durante o aviso prévio, começa a estabilidade. Estabilidade de dirigente sindical, meu time querido, para dispensar, precisa de inquérito para apuração de falta grave, súmula 379 do TST e artigo 853 da CLT. Membro do Conselho Fiscal do sindicato não tem estabilidade de dirigente. OJ 365 da SDI1 do TST. A candidatura, após o aviso prévio, não gera estabilidade. É isso que a FGV vai colocar na nossa prova. Súmula 369, inciso 5º do TST. Rescisão indireta e outros temas de extinção. Time, calma que tá acabando essa revisão fast aqui. Calma. Falta grave do empregador, por exemplo, não pagar FGTS, rescisão indireta, artigo 483D da CLT. Aviso prévio do empregado, pedido de demissão, não tem direito à redução de 2 horas diárias. Artigo 488 da CLT, só em dispensa sem justa causa, tá? Mora salarial. Quitação em audiência não elide a mora. Súmula 13 do TST. Compensação de dívidas. Restrita a matéria de natureza trabalhista. Súmula 18 do TST. Empréstimo de dinheiro não é de natureza trabalhista, tá? Empréstimo não é de natureza trabalhista. Multas e verbas e controvérsias não pagas na audiência. 50%, artigo 467 da CLT. Periculosidade e insalubridade. Motoboy, trabalhador em motocicleta tem adicional de periculosidade. Artigo 193, parágrafo 4º da CLT. Mas quem usa moto só para ir e voltar para o trabalho, que vai cair na nossa prova, não tem esse direito. Vigia, porteiro noturno, diferente de vigilante, não tem adicional de periculosidade. Artigo 193, inciso 2º da CLT. Honorários periciais. O reclamado pode ser forçado a antecipar. Artigo 790b, parágrafo 3º da CLT e OJ 98 da SDI 2. Norma coletiva, ultratividade e limites. Time, norma coletiva não tem ultratividade automática. Terminou a vigência, acabou. Artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Norma coletiva não pode reduzir férias, direito indisponível. Artigo 611b, inciso 11 da CLT, artigo 7º, inciso 17 da Constituição. Norma coletiva não pode suprimir repouso semanal remunerado. Artigo 611b, inciso 9 da CLT. Controle de jornada e trabalho. O teletrabalhador, o home office, não tem controle de jornada, não tem horas extras, artigo 62, inciso 3º da CLT e artigo 75b, parágrafo 3º da CLT. Time, eu vou deixar aqui do lado agora os artigos mais cobrados da nossa prova da segunda fase, para você printar, para você ler nessa semana que está antecedendo nossa prova está chegando. Eu desejo para você toda a sorte do mundo, calma, calma, porque vai dar certo. Eu fiz essa revisão fast aqui, de acordo com as provas anteriores, assuntos que a FGV realmente eu gosto muito de cobrar, para você assistir, fazer aquela revisão, reler esses artigos que eu comentei aqui na aula, tá? É muito importante que a gente faça isso. E eu tô desejando toda a sorte do mundo na sua prova, que o Senhor te acompanhe, que você faça uma excelente prova. Eu já tô aqui na torcida e eu sei que eu vou receber sua mensagem, professora, passei, sou advogada, tô torcendo muito por isso.